Olá, olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E vou falar hoje de uma leitura que eu estou devendo desde o ano passado, aquelas leituras de final do ano passado que eu não terminei, que é o Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? O Retorno do Rei. Então, é um livro que está na minha lista para novembro, dezembro, nem lembro mais, e só concluí agora. Então fica enrolando aí, e nós estamos em fevereiro, e agora eu estou terminando a parte da lista, fora os desafios que eu não cumpri, né? Então veja um vídeo que eu fiz no final de 2024. Muito bem, esse aqui é um livro interessante, vai fechar a trilogia, né? Que é a Sociedade do Anel e as Duas Torres. Duas Torres você pode chamar a Traição de Saruman, né? A Traição de Saruman, ou Saruman, o Traidor. E lembrar que antes tem a jornada lá do Hobbit, né? Que tem o Bilbo, quando o Bilbo vai encontrar o anel, né? O anel que o Sauron queria, né? Forjou e depois ficou procurando, né? E aí antes tem a história do Silmarillion. E aí que vão terminar aqui, porque aqui o Retorno do Rei, no caso, é o rei Elessar. Elessar, que é aquele Aragorn, né? O Passo Largo, a gente viu na história, que começou a ter mais proeminência. Vamos voltar aqui no livro anterior, flashback, que é aqui com as Duas Torres. Então, as Duas Torres, ou a Traição de Saruman, seria isso, né? O Saruman, o Traidor. E aqui com a morte, né, do Gandalf, que a gente lá na parte 1, livro 1, o Aragorn então assumiu a comitiva do Anel, né? Que estava, que foi, né? Atravessou lá, saiu das minas, né? Que tinha um monstro lá e tal. E aí vai ser a descoberta quem é, qual a linhagem, né, do rei, que é da família do Elendil, Isildur, né, os Númenóreanos que vieram para o oeste. Então, no final é que você vai ver que ele vai ser coroado rei, né? Então, um estilo, né, o estilo do Tolkien, tudo isso, né? Essa epopeia, essas histórias de reis e rainhas, né? Que vai resgatar justamente lá as Ilíadas, as Odisseias, né? O Beowulf, o Rei Lear, o Macbeth, né? Todas essas histórias aí, o ciclo do Rei Arthur, né? O ciclo lá da Távola Redonda. Então, é isso que faz, né? A gente volta nessas cavalarias, né? Na época lá da Idade Média, que é um mundo aqui totalmente criado pelo Tolkien, né? Ou seja, o mundo dele aqui não é da Terra, né? É um mundo fantástico que ele criou tudo, né? Os locais, geografia, linguagem, cada povo tem uma linguagem. Lembrar que o Tolkien era um linguista, né? Então ele conhecia as linguagens. E aí ele vai criar esse mundo que é uma idade medieval, assim, né? Um mundo medieval, carroças, cavalos, tem cavalarias, exército e tal. Então é interessante como é que é isso, né? É um mundo medieval. E aí o Aragorn, desde a parte aqui, né, da traição de Saruman, que aí vai ter toda aquela questão das árvores andando, né? O pessoal até fala assim que tem uma parte do Macbeth que a floresta anda, né? Que o pessoal corta os ramos e sai carregando. Então, quem está vendo assim, acha que tem um exército, a floresta se encaminhando, né? E aí aqui no livro do Tolkien ele faz isso literalmente, a floresta anda porque as árvores andam, entes, né? As árvores são mágicas, as árvores falam, andam, né? Então, sensacional o que ele faz aqui, que ele dá uma reatualizada no Shakespeare, inclusive também aqui no Retorno do Rei, né? Então, no Retorno do Rei também tem isso. Então, as Duas Torres serviu para isso, para marcar a traição de Saruman, e que tem um personagem importante na história agora, que é justamente o Aragorn. O Aragorn, aquele cara forte, valentão, então agora ele é da linhagem do Elendil, do Isildur, né? Os Númenóreanos. E ele então vai cumprir a sina e ele vai, né, vai reivindicar o trono, né, o trono, que a gente sabe que lá em Minas Tirith está na mão daquele Denethor. Denethor que é o pai do Boromir. Boromir é aquele que morreu lá, né, no início do livro 1, que o Boromir ficou também ambicionando o anel, né? Ele foi seduzido pelo anel, ele deu aquela confusão toda, separou a comitiva, né? A gente viu que separou a comitiva, uma parte foi lá seguindo lá para Isengard, uma parte foi lá para os cavaleiros, né? E aí o Frodo e o Samwise foi para Mordor, que é onde a gente vai encontrar aqui. Então no Retorno do Rei tem as duas histórias. O pessoal continua, né? Passou lá nos cavaleiros, vai seguir para Minas Tirith, que é Gondor,
Enquanto isso, o Frodo e o Samwise estão lá lidando com os pântanos, lá com as aranhas gigantes, lá com as torres sinistras, sendo perseguidos, seguidos, né, ali a sombra deles, que é o Sméagol, ou o Gollum, né, que é o Precious, My Precious, é aquele monstro que um dia foi um hobbit, né, e ele é obcecado pelo anel. Então ele vai ter importância aqui no final da história, né? Então esse é o plano geral da história, e tem personagens interessantes, que é o próprio Aragorn, que vai se desenvolver aqui. Ele vai lá lidar com a cena dos mortos, né? Ele vai encontrar esses mortos. E aqui também tem um outro personagem que é o Faramir. O Faramir é o irmão do Boromir, né? Não é o filho predileto lá do Denethor. E aí o Denethor tem dois filhos, né? Que é o Boromir e o Faramir. O Faramir é o capitão da guarda lá. Então ele tem esses dois filhos, só que o Denethor é tipo um regente, né? Ele é um regente, está lá, não é um rei, mas é um regente, no trono em que devia estar um sucessor do Elendil, do Isildur, etc., os Númenóreanos. Quem é essa pessoa? O próprio Aragorn. Então Aragorn é que vai sentar nesse trono, né? Só que primeiro ele tem que derrotar o quê? Os Sauron, os exércitos. Então tem várias cenas de batalha, inclusive na cena de batalha em que eles enfrentam, né? Direto, é aquela cena assim que no cinema grandioso, o cinema gosta dessa cena de batalha, mas aqui o Tolkien usa para desenvolver personagens. Então, por exemplo, a Elwin é uma jovem nobre que não queria ficar lá nos bastidores, não queria ficar lá tricotando, ela queria ir para as batalhas, né? Aquela Joana Dark da história, uma Joana Dark. E ela vai ter um papel interessantíssimo, que ela vai matar lá o rei, aquele rei sombrio lá, que fica, né, Nazgûl lá, com aqueles monstros e tal. E aí o cara fala assim, saiba que eu não serei morto por um homem, não sei o que e tal. E aí ela fala assim, mas eu não sou um homem, né? Ela tira o elmo e vê que é uma mulher e tá, né? E aí uma cena que lembra muito Macbeth, né? Lá no Macbeth tem assim também, que o Macbeth é morto por eu não lembro o nome do cara aqui, tem um cara lá que mata o Macbeth. E o Macbeth fala assim, as bruxas falaram que eu não serei morto por nascido de mulher e tal. Aí o cara fala assim, mas eu, acho que é MacDoucan, né? MacDowell, sabe? Ele mata o Macbeth e ele fala assim, mas eu não fui nascido de mulher porque minha mãe morreu durante o parto, eu fui tirado da minha mãe, coisa esse tipo. E aí mata lá o Macbeth, né? Então tem umas coisas assim que atualiza o Macbeth, né? Ou seja, a floresta andando, que acontece lá no Macbeth do Shakespeare, e também essa coisa da Elwin falar que eu sou uma donzela, eu sou mulher, não, então... Aí mata lá o Nazgûl quando ele acha que tinha vencido. Inclusive ele que derrotou o rei morre, né? O Theoden, que é aquele rei lá na parte 2, que é resgatado pelo Gandalf e tal. Ele vai para as batalhas, né? Que a gente se destacou lá, aquela cena belíssima lá no Forte das Trombetas, né? Forte das Trombetas, que como é que chama lá? O Abismo de Helm, né? O Abismo de Helm, uma batalha interessantíssima que, quando estava tudo perdido, ele, né, cavalgou para a vitória. Ele morre então nessa batalha de Pelennor, né? Batalha do campo de Pelennor, que é lá as vistas assim, na planície diante de Minas Tirith, que é aquela fortaleza. E aí, então, o Aragorn vai chegar com o exército dos mortos, né? Que o exército dos mortos eles tinham em outra, né? Eles tinham rompido um pacto que era de lutar contra o Sauron, só que eles ficaram lá de Sauron. E aí o Aragorn, né, que vai ser o rei Elessar, dá uma chance para esse exército dos mortos, fala assim, fiquem agora comigo, né, e aí vocês terão, né, vão se redimir dessa culpa, dessa traição, vocês ficaram lá de Sauron da última guerra e tal, e eles vão lá e derrotam, né, tal. Então é isso aí, o destino, né, o destino do Aragorn, que é de ser coroado, né, então o Denethor vai achar que o Denethor que foi contra essa ideia de comitiva de anel, de levar o anel para ser destruído. O Denethor fala assim, melhor esconder esse anel, né? Esconder esse anel, enterrar num poço, jogar num abismo aí. Mas eles mandaram os hobbits, os menininhos lá, os anãozinhos, mandaram lá para poder... E todo mundo acha que o Frodo e o Samwise já morreram, né? Invadir Mordor assim na cara dura, né? Lá, né? Enfrentar pântano, aranha gigante, sei o que, né? Orcs, aí, né? A gente acha... Porque a história toda, né, é assim, eles tentando, né, vencer o Sauron, mas é um exército imenso, e aí quando você acha que está tudo perdido, na história paralela é o Samwise ajudando o Frodo a chegar lá na Montanha da Perdição, né, a Mountain of Doom, lá, a Montanha da Perdição, onde foi forjado o anel, né, o mais forte, ele tem que jogar o anel dentro do vulcão. E aí na hora aparece lá o Gollum, né, Gollum aparece lá e eles ficam brigando, porque na hora o Frodo imagina, você tem um objeto poderosíssimo, você vai jogar ele fora, na grande dilema, e entregar para os hobbits, que os hobbits são de coração puro, não tem ambição. Imagina entregar isso para um elfo, né? Então, lembrar que todos os reis que foram corrompidos, todos os anões foram corrompidos, e nem eram um anel,
né? Esse no caso aqui é o anel e o Frodo na hora de jogar. Não vou jogar, né? Então aí ele começa a brigar com o Gollum cai lá na lava e morre. Então, aí nisso é que permite a vitória dos exércitos, porque se tivesse entregue, né, só os homens lá, os cavaleiros, o pessoal, né, de Gondor contra os exércitos do Sauron, os orcs, os trolls, não teria conseguido, né? Então é interessante isso aí. Como é que são duas histórias acontecendo e uma apoiando a outra, né? Ou seja, é o empenho dos humanos lá fazendo as guerras e tal, e os dois hobbits tentando chegar até a montanha, né? A montanha fatídica lá onde foi forjado o anel, né? E aí o Denethor acha que o filho morreu, o Faramir morreu, né? E acende uma pilha funerária para o filho, só que o filho está só ferido. E aí o próprio Denethor se joga na pira, né? Então assim, né? Coisa absurda. E nisso a Elwin, né, que se passar por um cavaleiro, matou lá o Nazgûl, né, essa reconstituição, né, atualização do Macbeth, né. Muito bem, então tem a coroação do Eleazar, o rei Eleazar, né, e depois ele vai casar com a elfa, que é a filha do Elrond, né, Elrond, lembra? Elrond, Galadriel e tal, que é os reis e rainha elfo, e eles vão embora, né? Porque aí já cumpriu a terceira era, acabou a terceira era, eles vão embora, vão pegar um navio. Inclusive o Bilbo, que aparece lá no Hobbit, o Bilbo que guardou o anel, né, esse tempo todo, e aí ele teve uma vida mais longa, né? E o anel caiu na mão do Frodo, é isso? Então, lembrar disso aí. E os Hobbits voltam para um condado. Então, uma parte do elenco aqui, né? Uma parte dos personagens vão embora lá para, né, voltar lá para a Terra dos Elfos. E os hobbits têm que voltar. Só que eles voltam lá, tem um outro cara, né? Aí é diferente do filme. Para quem viu o filme, porque lá no filme, esse ciclo do Saruman, lá do, né? Acabou, né? Lá em Zelgalha acabou. Só que aqui parece que tem um forasteiro lá no condado, e esse forasteiro é o Saruman, né? Com outro nome e tal, uma coisa assim. É uma confusão, porque aí tem também esse ciclo, eles têm que acabar com esse forasteiro, e aí quando é tudo, né? Tudo em paz, pacificou o condado. E cada um vai seguir sua vida, só que uma hora o Frodo vai continuar as memórias, né? Vai continuar escrevendo a história que nós estamos lendo. Ele vai continuar escrevendo, né? Completando o que o Bilbo escreveu. O que o Bilbo escreveu? Aquelas aventuras lá quando ele foi enfrentar o dragão, né? Foi enfrentar o dragão, que é o Hobbit, né? Que aí fizeram 3 filmes, né? É um livrinho que eles pegaram e fizeram 3 filmes. Que tem aquele terrível dragão lá, né, que tal, e tá lá na terra dos anões, né, a montanha dos anões e tal. Então esse Bilbo escreveu o primeiro relato do Hobbit, e então a trilogia continua o Hobbit, né? A trilogia na verdade é porque com o anel, como ele caiu na mão, aliás, ele estava na mão do Gollum, aí o Bilbo encontrou o anel, trouxe, né, lá para o condado, e aí depois ficou como herança para o Frodo. E aí, todos só a gente conhece o Gandalf, né? Fala para ele, ó, tem que sumir com esse negócio, né? Dá um jeito de sumir com esse negócio aí. Tentam destruir o anel, mas é impossível, então você tem que jogar lá no fogo que ele foi forjado, não é isso? Muito bem, no final é isso, né? O Elrond, a Galadriel, o Gandalf, né? O Frodo também vão embora, né? Aí fica só os três hobbits no final. Fica no final é só esses 3 hobbits, né? E Samwise lá com a família. Então é interessante como é que o arco que ele monta, né? O arco que ele monta é uma colagem de histórias, de lendas, né? Então tem vários livros assim. Depois vou dar dica de livros de mitologia. Então vários livros de mitologia que vai falar justamente de mitologia nórdica, né? Mitologia dos vikings, tal, mitologia céltica, né? Até mitologia suméria, várias coisas, né? E essa criação de linguagem que ele, na linguagem dos elfos, usou até ideias de linguagens tipo assim, finlandês, pegou ideias de finlandês, né? A linguagem dos orcs, a linguagem dos humanos, então cada personagem tem vários nomes, né? Por exemplo, o Gandalf pode ser Mithrandi, né? Em outra língua. Então ele tem essa preocupação de criar mesmo o universo, né? Eu acho que o mais bacana assim desses livros que criam o universo, né? Por exemplo, Nárnia também, né? Do C.S. Lewis cria um universo. Lembrar que o Tolkien e o C.S. Lewis eram amigos, né? Então compartilhavam as ideias. O C.S. Lewis do Nárnia, né? Então lá o mundo de Nárnia, que até hoje eu não reli, né? Assim, só li uns trechos, tal, tem que ler e reler.
Então eles trazem novamente essa ideia da fantasia, né, do épico, da epopeia moderna, com uma nova linguagem, né, para os nossos tempos, assim, e fazendo essas colagens. Então você vai encontrar nos seus anéis tudo isso que eu falei. Você vai encontrar aí a Ilíada, a Odisseia, o Beowulf, a Aeda, quem mais que vai aqui? Uma listinha aqui, a Eneida, o Rei Arthur, né, Macbeth, o Rei Lear, né, o Ricardo III, as intrigas palacianas. Então tá tudo aqui, né? E os grandes personagens, né? Que eu falei, destaques, né? Que não é só as batalhas, não. O pessoal acha que vocês olharem que há grandes produções de batalha, mas isso é filme, né? Vai ler os livros, né? Ok? Então fica aí a dica, né? Aqui os Duas Torres e o Retorno do Rei, tal, mas, né? Tem que ler tudo. E ler o Hobbit também, que o Silmarillion tá na minha lista, tem uns 3 anos para ler o Silmarillion. Assim que cair nas minhas mãos, a gente vai ler, reler e comentar aqui, né? Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.